Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, neste momento tão especial, quero convidá-los para participar conosco nos próximos dias 19 e 20 de setembro da nossa grande conferência da Escola Bíblica Dominical, EBD. É importante que todos os líderes, todos os professores, os obreiros, dirigentes das congregações, liderança em geral, e vocacionado também para o ensino e aprendizado da Palavra de Deus, estejam participando desta conferência. Faça a sua inscrição e participe conosco aqui no Tempo Central da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Campina Grande, no estado da Paraíba. Louvamos ao Senhor pelo esforço, pela dedicação da coordenação geral, das coordenações diárias dos professores para a realização deste evento. Não perca a palavra de Deus em Provérbios capítulo 9 e o verso 9 diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então está aí uma oportunidade de nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus pelo seu empenho, pelo seu esforço, e será de bênção para você e para o seu ministério, para a sua liderança. Um grande abraço a todos, em união, comunhão, oração e evangelização. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, todos aqueles que estão nos acompanhando na nossa rádio web AD Campina Grande. Está iniciando o programa Conexão EBD, Lições Adultos. Você esteve agora há pouco com o programa Conexão EBD Jovens e eu convido você também a estar conosco nesses minutos para tratarmos também das lições de adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema geral, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. Você que está com a sua lição de adultos, a lição número 9, acompanhe comigo, vou fazer a leitura do nosso texto, como de costume, e o título é Coragem para Testemunhar, Paulo diante da multidão. O texto abre assim diz: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Atos 22:15. A verdade prática assim diz: todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado para testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e sofrimento. Você que é professor, fique atento para os objetivos da lição. Nós temos 3 objetivos, cada objetivo é relacionado a um tópico. E o primeiro objetivo, nós vamos analisar a prisão de Paulo e compreender a fidelidade em meio à oposição. Segundo, interpretar a defesa do apóstolo e reconhecer a sabedoria do testemunho público. E terceiro, aplicar o poder do testemunho pessoal à vivência cristã cotidiana. A nossa leitura bíblica em classe, ela é um tanto longa, mas é necessário nós lermos. Inclusive, você que é professor, não lê apenas a leitura que está indicado aqui na revista, mas lê todo o capítulo 21 e o capítulo 22, para que os irmãos possam compreender o contexto. E assim diz o texto sagrado, Atos 21:27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte e o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Então, aproximando-se o tributo, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célere da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou em língua hebraica, dizendo, capítulo 22, versículo 1:
Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram-lhe falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nasci de Tarso na Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós hoje sois. Ora, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para fazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que leitura, irmãos, gloriosa, apesar de ser um tanto longa, mas é necessário, como falei, nós observarmos todo o contexto. Irmão Israel, para nós darmos início a essa lição, e na verdade, como nós sempre falamos, ela não substitui a escola dominical, porque são subsídios para mestres, para professores, apenas é uma pré-aula para preparar o professor. E sempre eu estou aproveitando aos irmãos que estão vindo aqui e pedindo para fazer uma conexão da lição anterior com essa lição, porque há uma continuidade, não são temas isolados, são temas que se intercalam, uma continuidade. E nós estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, termina essa terceira viagem missionária, e na lição 8 nós estudamos no domingo passado sobre aquela dolorosa e bonita despedida, né? Que os presbíteros efésios ali se despediram de Paulo, ao saber que não veria mais o amado apóstolo, e eles ali o beijaram ao pescoço, a Bíblia diz, choraram, prantearam. É uma cena bonita, mas de fato dolorosa. Mas agora nós já vemos o apóstolo Paulo em Jerusalém, há um pulo aí de contexto, e como o professor, dentro da sua habilidade, dentro do tempo, na parte da introdução, pode fazer essa transição geográfica, teológica, história. Paulo sai de Éfeso com lágrimas nos olhos dos presbíteros, né? As pessoas o abraçaram como um pai, como um apóstolo, um grande divulgador do evangelho. Verdade. E Paulo agora vai para um contexto geográfico totalmente diferente, né, Jair? Ele Sim. vai voltar para Jerusalém com um sentimento dentro dele de que ali era realmente o fim da sua carreira terrena. No início da sua fé, assim que ele se converteu, era desejo dele ir para Jerusalém, e o próprio Deus não permite isso por alguns anos, mas agora ele tem não só os judeus de Jerusalém, mas agora também tem judeus da Ásia, né, propriamente dito lá de Éfeso, Sim. que preparam, vou chamar assim, uma armadilha contra ele, porque ele tinha saqueado, eu vou usar essa palavra para que os irmãos entendam, ele tinha saqueado os judeus de dentro das sinagogas, né, com o evangelho de Cristo. Ele também trouxe prejuízo ali para a cidade de Éfeso, para aquelas pessoas que construíam estátuas de Diana, de culto a outros deuses. Enfim, Paulo foi um grande propagador do evangelho, e dentro dessa situação, esses judeus da Ásia levantaram um edito contra Paulo, né, de que ele estava indo contra a lei de Moisés, dizendo que a lei de Moisés já não era mais válida, que ele era contra a circuncisão, e isso eu estou fazendo um resumão. Sim. E ele vai até o templo, tem aquela cerimônia da purificação, né, para mostrar que realmente o contexto não era esse, que ele estava desfazendo da lei, mas mostrando que Cristo veio cumprir a lei, né, e Paulo pregava muito isso, mas encontrou ali uma barreira, sendo ali algemado, preso, né, e sendo julgado. Os próprios judeus naquela época tinham um aval de Roma, né, para fazer as suas decisões da lei dentro das escrituras, dentro do seu costume, né? Tanto que poderia levar até a morte, e eles mesmos discutiriam isso, se poderiam ou não, deixavam com os judeus. Então o cenário geográfico era esse, de lágrima, saindo de Éfeso com lágrimas, e agora encontrando um grande problema em Jerusalém. Exatamente. E já adentrando ao primeiro tópico da nossa lição, o tópico primeiro, a prisão de Paulo em Jerusalém, e é interessante que já havia, e nós vimos isso semana passada, o Espírito Santo revelando a Paulo que em Jerusalém o esperava prisão. Tentaram até impedi-lo de ir a Jerusalém, mas não foi uma ordem, quando o Espírito Santo revelou que Paulo não fosse para Jerusalém. De fato, não foi uma ordem. Na verdade, foi um aviso, um comunicado de Deus. E Paulo, com coragem, que é a palavra-chave da nossa lição é coragem, ele vai enfrentar, de fato, aquele ambiente hostil, que você já resumiu muito bem. E o tópico primeiro da nossa lição, ele narra o momento exato em que a tempestade explode no templo. Judeus vindo da província, como você falou, da Ásia, avistam Paulo, inflamam a multidão com mentiras, acusando de profanar o templo, por introduzir um grego no local sagrado. Então, essa introdução é interessante para que os irmãos entendam que
pelo fato de os judeus estarem ali acusando Paulo falsamente, o que Paulo é aconselhado? Vai fazer o ritual de purificação. Paulo, como um bom judeu, querendo fazer-se judeu para com os judeus, porque ele diz: com sabedoria fiz-me louco para com os loucos, gentil para com os gentios, judeus para com os judeus. E ali ele vai participar daquele ritual sem querer ressuscitar a lei, entendendo Sim. que Cristo, na nova aliança, ele já é suficiente, mas apenas para agradar, para atrair aqueles judeus. Mas quando não há uma intenção de fato de aceitar o evangelho, eles arrumam sempre uma desculpa. Qual é a desculpa agora? Paulo ele é acusado de profanar o templo e colocar gentios, como Trófimo, dentro do templo. Ele diz: você colocou um grego no local sagrado. Então, houve essa conspiração, mas havia um plano ali por trás e, de fato, isso foi usado como estopim. Como foi, de fato, essa tentativa dos judeus e qual a intenção por trás daquela conspiração? Para que os irmãos entendam que o evangelista colocou muito bem, vocês vão ver que ao redor do templo tinha um limite, né, para estrangeiros entrar no templo. Havia um grande, eu vou chamar de pátio para que você entenda, a parte de trás do templo, a parte da frente do templo, onde se limitava o acesso de gregos, de romanos que não eram judeus puros. Né? E Paulo, ao introduzir esse grego, né, que era gentil, ao templo, foi um dos questionamentos dos judeus de ter Paulo profanado o templo, né? Que aí foi a grande acusação de ter trazido impureza, porque era estrangeiro. Paulo, por si só, já era benjamita, filho de pais benjamitas, era judeu puro, e como queria atrair os judeus de Israel, de Jerusalém, melhor dizendo, ao cristianismo, ao chamado na época os dos caminhos, né? E esse foi a grande acusação que os judeus da Ásia, que eram os pivôs, tentaram achar sobre Paulo, né? A acusação de tirar ele do caminho, como eu já tinha dito na resposta anterior. Ele saqueou, né? Ele conseguiu esvaziar as sinagogas na Ásia, que trouxe grande prejuízo para a religião judaica na época. Exatamente. E a gente pode entender que aquela acusação era falsa, né? Eles aproveitaram e viram Paulo junto com gentios, e Paulo aproximando ali do templo, já suspeitaram. Aí a autor da lição diz até que é uma forma irônica deles acusarem Paulo, né? Mas de fato foi uma acusação falsa, né? Então, quando eles querem não receber o evangelho, eles criam qualquer desculpa e não adianta, né? De fato, Paulo tentou agradar ali, mas não deu certo. Mas foi uma extrema ironia e falsidade, como diz o autor da lição. Paulo estava no templo justamente cumprindo um rigoroso processo de purificação levítica, mas a turma lá que estava enfurecida, de forma irracional, de forma com sangue nos dentes mesmo, com vontade de matar, de eliminar aquilo que era um problema para eles, ali eles vão inflamar e conclamar o fanatismo religioso e popular. Então, muito bem. A lição faz um resgate histórico muito importante ao descrever, justamente você já fez um resumo aí, a divisão física do templo. Então, é interessante vermos essa divisão para que nós entendamos o que seria essa profanação. E você já falou muito bem. O templo de Jerusalém, como os irmãos estão vendo aí, havia uma divisão em que fora do templo, fora do propriamente dito, havia ali o átrio dos gentios. Era o único lugar que os gentios poderiam ficar, para os irmãos só terem mais ou menos uma ideia onde era esse local. Foi o local onde Jesus saiu derrubando as bancas dos cambistas, que ali estavam gentios. Havia praticamente uma feira ali de animais, que seriam objetos do culto. Eles fizeram da casa do Senhor comércio, e Jesus ele saiu ali com zelo mesmo, derrubando ali as bancas e dizendo que fizeram da casa do Senhor casa de covil de ladrão. E de fato ela deve ser casa de oração. Então é naquele espaço ali que a parte de fora gentil nenhum poderia entrar. E dentro do templo havia outras divisões, né? Se vocês quiserem anotar aí, né, para trazer mais subsídio à aula de vocês, como foi bem dividido aqui, pode-se dividir essas divisões em 5 partes. Né? Átrios dos gentios, como a gente já falou, a parte da frente, a parte de trás do templo. A segunda divisão a balaustrada, né? Separação do átrios dos gentios aos átrios internos, né? Que tinha uma barreira ali de 1,5 metro, de uma grande pedra que dividia e impedia, podendo levar até a morte, viu, Jailson? Também dos gentios que pudessem ultrapassar ali já sobre pretexto de lei romana, né? E veja que Flávio José ele disse que tinham dizeres ali, dizendo: nenhum estrangeiro pode atravessar a barricada que cerca o templo, qualquer pessoa presa ao assim fazer será culpada pela sua própria morte, que seguirá. Olha a seriedade daquela separação. Ainda havia separação, apesar que Cristo na cruz do Calvário quebra essa separação, mas a religiosidade quer manter essa separação. Como é interessante, né? A gente vive hoje esse véu que foi rasgado, né?
esse véu que foi rasgado e a gente não tem a dimensão. Verdade. E hoje essa lição ela é muito extraordinária, nos mostra um pouco mais daquilo que estava oculto aos nossos olhos, e hoje a gente pode relatar para vocês como era difícil para um gentil ter acesso, né, a um lugar sagrado, a um lugar santo, uma barreira de pedra que trazia como pena a própria morte, né? Você estava ali subsidiado sobre uma pena de morte, você passasse, você morria. Então, essa era a segunda parte. Tinha um outro átrio depois dessa parte, que era o átrio das mulheres, sendo judias, claro, né? Que elas podiam transitar por ali e também tinha o seu limite. Tinha o quarto átrio seria o átrio de Israel, onde os judeus puros, homens, né? Ali podiam transitar. E o átrio dos sacerdotes, onde só os sacerdotes e sumo sacerdote poderiam adentrar. Perfeito. Ou seja, os homens, obviamente, para ir para o átrio dos homens, tem que passar pelos átrios das mulheres. Seria só interessante o professor, quando der aula domingo, não dizer... isso é uma questão histórica, cultural, religiosa, que era exclusivo para as mulheres. Não. Ali, que de fato não foi o que você falou, mas só para que o professor domingo não faça só esse cuidado aí, porque eu já vi comentários, até artes em inteligência artificial, dizendo átrio exclusivo da mulher, átrio exclusivo do homem. Não, porque para chegar no átrio do homem, os irmãos estão vendo na imagem, é necessário passar por aqueles átrios das mulheres. Então, o que não se podia fazer era a mulher adentrar no átrio dos homens sob pena de punição também. Não podia violar, cada um não podia violar a fronteira. Nenhum homem judeu comum não podia adentrar no átrio do sacerdote, somente o sacerdote e o sumo sacerdote. Apenas, irmãos, porque seria necessário para que nós entendamos, como o nosso irmão Israel falou muito bem, a dimensão de como era a religiosidade e a seriedade deles em relação àquele local e aquele rito sagrado. Então, irmão Israel, diante daquela multidão violenta, a Bíblia diz que Paulo ele é arrastado de forma violenta para fora do templo, tentam matá-lo, e o interessante é que os romanos, apesar de dominarem Israel, permitiam que Israel vivesse a sua lei, inclusive a pena de morte. Mas começa aquele tumulto, e próximo do templo havia ali um local em que os romanos aproveitavam para observar, que era a Fortaleza Antônia, e trazia esse nome em homenagem a Marco Antônio. Era uma fortaleza criada por Herodes, que depois os romanos tomaram para si, para observar o que acontecia no templo. E a Bíblia diz que haviam homens ali, e Cláudio Lísias, da corte romana, o comandante, ele observa aquele tumulto, desce com seus soldados e agora acorrenta o apóstolo Paulo, cumprindo a profecia de Ágapo. Que Ágapo amarra as mãos, dizendo que assim o fariam com Paulo. Porque, de fato, servir a Deus, irmão Israel, e os irmãos que estão nos acompanhando, não impede nós passarmos perseguição, sofrermos afrontas. Tem gente que acha que o evangelho, e ele não leu a Bíblia, não leu Paulo, não leu a respeito de Cristo, que o evangelho isenta o crente de sofrimento e perseguição. Pelo contrário, o chamado de Paulo foi: importa que ele me sirva, porque há de sofrer muito pelo meu nome. Olha que chamado interessante. Então, a soberania de Deus no cumprimento dos seus propósitos para a vida de Paulo teve que passar por prisões, humilhações. Então, de fato, o que nós podemos aprender com esse fato, esse relato? Olha, é interessante esse seu comentário, que como cristãos a gente tem uma perspectiva de que se a gente não estiver sendo abençoado, a gente não está no propósito, no caminho, no direcionamento de Deus. Bem rapidinho aqui, voltando para o Velho Testamento, quando a gente vai olhar a vida de Moisés, a vida de Josué, a gente vai olhar a vida de Ezequiel na Babilônia, sendo instruído a ser sacerdote, ver seu pai sendo morto, né? Ver sua esposa sendo morta, e a direção de Deus não mudou sobre o plano, sobre sua vida. A gente vai ver Isaías sendo cerrado ao meio, a gente vai ver Jeremias sendo transpassado. Isso tudo no Velho Testamento. A gente vai ver Jonas enfrentando uma crise onde os sírios massacraram sua família, e ele tem que voltar a Nínive para proclamar o edito de salvação naquela época para aquela nação. Então veja só, o plano de Deus do Velho Testamento agora em Paulo não mudou. Paulo aproveita esse momento de perseguição, de acorrentamento, e ele vê no olhar das pessoas que estão ao seu redor, ele vê um sentimento, vamos dizer assim, de convicção do que Paulo estava passando. Mesmo Paulo acorrentado, não era um homem entregue, ele não tinha se entregado à situação. Pelo contrário, ele aproveita a situação, né, de estar sendo preso, de fortalecer aquilo que ele pregava. Não só no amor, não só na bonança, mas também na escassez, em prisões, mostrando que Cristo realmente não se resume a um bem-estar, ou só quando a gente está bem, no momento muito bem. Não, Cristo está presente
em situações adversas, isso aí você pode trazer para o seu aluno na sala de aula, já dos professor, Sim. que em meio à adversidade, em meio a tantas lutas, Cristo também está presente em prisões, está presente na doença, está presente também na escassez, e isso é apenas um processo que Deus nos usa para alcançar outras pessoas que estão perdidas. E de fato, perfeito. É um processo mesmo, porque Paulo acorrentado, humilhado, achincalhado, apanhou, mas ele aproveita ali para transformar aquela prisão em um púlpito, em um local de evangelismo. Olha que fantástico. Paulo, em Atos 16, nós estudamos junto com Silas, ele ali estava, e ele foi preso, e a Bíblia diz que ele orava, cantava aquele famoso texto que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. E agora também Paulo está acorrentado, aprisionado, mas ele pede oportunidade para falar. Por isso que eu digo que o missionário, o evangelista, o servo do Senhor, o crente fiel e verdadeiro, ele não desiste diante da perseguição, pelo contrário, ele transforma aquela situação difícil em oportunidade para pregar o evangelho. Cristão assim deve ser. Se você acha que você está sendo perseguido, e essa é a lição para os nossos alunos, se você acha que lhe colocaram num local que você não merecia, até no trabalho, estou sendo perseguido no trabalho, mas é a oportunidade de Deus para você estar em algum lugar, ainda que não seja um lugar bom, ainda que seja hostil ao cristão, mas prega o evangelho, primeiro com a vida e o testemunho, e se possível com palavras. Olha, eu vou mais reforçar, vou mais além, vou olhar Sim. para você aí que está nos assistindo, veja só. Às vezes você se pergunta por que estuda tanto, por que tem que progredir tanto no seu trabalho, fazer a coisa bem feita, porque até Pedro disse, façam tudo como se fosse para o Senhor. Verdade. Aí hoje a gente pode até pensar, mas por que eu estudei isso? Porque eu sou advogado? Não vejo, né? A gente não vê situação. Veja que Paulo, né, aos 15 anos, doutor da lei, cidadão romano, cidadão puro, judeu puro, aproveitou aquilo que ele tinha de melhor, ou seja, ele falava, como já disse muito bem o evangelista Jair, como louco a loucos, mas também quando ele chegou num nível alto para falar com pessoas de um nível maior, né, de intelecto Sim. maior, ali de conhecimento até maior da causa, ele também estava preparado. Então você que é professor, né, você que é ouvinte, estudante das Escrituras Sagradas, não deixe de estudar, não deixe de acompanhar, porque um dia tenha certeza que Deus usará tudo aquilo que você tem nas mãos. E você falou muito bem aí o nível do apóstolo Paulo. Paulo sabia, assim como Cristo Jesus, claramente Paulo já tem aprendido com Jesus, ele sabia falar às elites, porque era um homem capacitado, gabaritado para isso, mas também ele sabia falar a plebe, ele sabia falar ao indouto, ele atingia todos os níveis, e isso é o verdadeiro missionário. E Paulo, para surpresa do comandante romano, ele começa a falar grego, e justamente aquilo é uma resposta contra as acusações dos judeus, ao mais ou menos dizer, esse é um revolucionário egípcio ignorante, isso é um ignorante, pouco sabe, e não sabiam que estavam diante ali de um cristão, mas um cristão culto. Preparado. Ele começa a falar grego ao tribuno, Paulo choca Cláudio Lisas, o comandante achava que ele era um agitador político, analfabeto, que havia liderado 4.000 assassinos ao deserto, mas quando ouviu o grego refinado, ali ele se impressionou com a cultura do apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo, quando ele pede oportunidade para falar, ele agora vai se dirigir aos judeus, ele fala no hebraico. A Bíblia fala do hebraico, mas a gente sabe que de fato ali provavelmente foi o aramaico. E Paulo, dominador do aramaico, fala com o povo. E isso eu digo que é uma estratégia de sabedoria. Ele muda o foco. Primeiro ele diz, me respeite porque falo grego. Seria mais ou menos alguém ser chamado de analfabeto, daqui a pouco tá falando inglês para americanos. E volta para os hebreus e agora vou falar a linguagem deles. Então, que lição que o professor... Tudo ao mesmo tempo. Exatamente, que lição nós extraímos dessa estratégia do apóstolo Paulo. Veja que tamanha riqueza essa lição. E que aula Paulo nos dá. E isso tudo, irmão, não se esqueça. Paulo está acorrentado, sob julgamento judeu, dentro de uma província romana dominada pelos romanos. Então veja como é importante, o que eu já tinha falado alguns minutos atrás, como é importante você saber entrar e sair. Você que é professor e vai ensinar isso domingo, passar para seus alunos como é importante no evangelismo. Exemplo, a gente tiver numa cidade muito bem, vou falar nessa situação, ela é bem dominada pelo catolicismo romano, e a gente saber entrar e sair conversar com essas pessoas, a linguagem dela, né? De não atacar, mas de entrar com amor. É isso que Paulo sabia fazer. Paulo sabia conversar. Quando Paulo chega no Areópago, e é isso aqui eu vou resumir agora 30 segundinhos, ele chega e vê tantas oferendas e ali ofertas a deuses estranhos, e vê um altar com o nome ao Deus desconhecido. Ele diz, achei a porta é essa, eu vim pregar sobre esse Deus desconhecido. Então temos que estar preparado para todo o ambiente e todo tipo de linguagem. De fato, é saber adentrar, por exemplo, hoje na universidade e falar a linguagem do universitário, mas falar a respeito de Cristo. Eu tive a oportunidade algumas vezes de conversar com professores de filosofias, agnósticos, ateus, que já tinham lido a Bíblia várias vezes, mas nada acreditava, dizia, isso é um conto de fadas, são mitos. E ali a gente tem que usar uma linguagem, no mínimo culta. É isso que Paulo faz.
Paulo, ele sabe falar para a corte, mas fala para os judeus e ali dá uma atenção ao ponto de que a Bíblia diz que houve um silêncio quando Paulo sai do grego para o aramaico, seria do inglês para o português, naturalmente. E de forma que dominava aqueles idiomas, e daqui a pouco os judeus estão estagnados, parados. Vamos ouvir o que esse homem que nós estamos acusando há de fazer. Então esse é o nosso tópico 2. Paulo pede licença para falar ao povo e ele usa a língua hebraica para ganhar a atenção do povo. A sabedoria missionária do apóstolo Paulo e a sensibilidade cultural, como diz o pastor Wagner Gabi. E no terceiro subtópico ele diz a coragem para testemunhar, como você também já frisou, em meio à hostilidade. Então, durante seu discurso, Paulo não foge da sua história. Ele agora, qual é o assunto daquele discurso de Paulo em aramaico? É o seu testemunho. Quem eu fui, e esse é o testemunho do cristão. Ainda que você não tenha toda aquela habilidade de pregar teologicamente o plano da salvação, mas é importante que você domine e saiba, o seu aluno também, professor, saiba, mas contar o próprio testemunho, quem eu era. Todo mundo, irmão Israel, tem um ex, né, na sua vida, o passado. Antes eu fui, a gente vê muitos testemunhos assim, são testemunhos gloriosos, de pessoas que falam mesmo a linguagem do povo, e Paulo ele vai justamente contar e mencionar o seu histórico, quem ele era, e quem agora ele é depois de Cristo, né? Então, o testemunho de fato da nossa vida é importante mesmo? Sim, se você pegar, como a gente disse no início da transmissão, Paulo aos 15 anos era doutor da lei, né? E ele recebeu carta, como a gente chama, carta em branco, né, para perseguir cristãos em Damasco. Tanto que ali naquele momento, ele mesmo, são palavras dele, como está aí na leitura bíblica em classe, ele vai dizer que viu um resplandecer e ele caiu, né? Ele dá o testemunho da onde ele veio. Ele está dizendo assim: eu tinha carta branca para matar todos aqueles que eram conhecidos como os do caminho, né? Que propagavam o evangelho de Cristo. E ele começa nesse testemunho dizendo todas as suas os seus gabaritos, seus diplomas, e que agora, né, depois de muito tempo, passou, como eu disse no início da transmissão, o próprio Deus o escondeu por quase 14 anos na Arábia. Ele fica escondido. Queria voltar para Jerusalém, Deus não deixa ele voltar para Jerusalém. Depois de muito tempo volta. Como assim? Eu tenho uma propriedade para falar. Outrora, você deve estar me vendo aí, vai me ver. Você vê um jovem de cabelo na cintura, brinco em ambas as orelhas, pince no olho, as mãos pintadas de preto, a boca pintada de preto. Eu não gostava de estudar, Gelton. Essa era a verdade, era um rock pesado. E hoje Cristo fez essa mudança em mim. Gosto das escrituras sagradas, sou amante da Bíblia Sagrada. Não é à toa que eu estou aqui hoje com vocês. O próprio Deus fez isso, criou essa situação. Então não deixe de levar esse testemunho também para os seus alunos. Então o ex que existe na sua vida é um ex-roqueiro, vida louca, radical, sem Cristo Jesus, mas agora um servo do Senhor. Então todo mundo tem um testemunho para contar. Se você tiver uma oportunidade de perguntar a um aluno, porque se o professor abrir a oportunidade para todos os alunos contar testemunho, ele não termina mais a aula, porque são muitos testemunhos mesmo, todo mundo tem um testemunho. E o testemunho de Paulo era isso: eu era um judeu zeloso igual a vocês, mas eu não faltava conhecimento. Eu sou judeu puro, nascido em Tarso, ele vai dizendo, educado aos pés de Gamaliel aqui em Jerusalém, mestre brilhante, respeitado daquela geração. Eu fui zeloso, eu era de fato, eu ordenei morte de muitos cristãos, mas ele disse que conheceu o caminho. Ele veio apresentar o caminho aos gentios. E aquilo era algo que continuou confrontando os judeus, porque não aceitavam aquela mensagem, muito menos a acessibilidade da mensagem de Deus para os gentios, que é um afronto, um confronto, né? Então, já adentrando aí no terceiro tópico, a narrativa de Atos 22 detalha de forma marcante o encontro de Paulo com Cristo no caminho de Damasco, ao meio-dia, com aquela luz resplandecente. Porque é tão importante enfatizar, tanto na pregação quanto nas aulas de escola dominical, que a verdadeira conversão não é fruto de autoajuda ou persuasão humana, mas uma intervenção soberana de Deus. Resumindo o que nós queremos trazer aqui, Paulo ele não parte ali, é claro que ele usa linguagem culta, sim, mas ele não parte ali para dizer que essa filosofia, que esse convencimento da oratória que transformou a vida dele. Mas o que de fato causou a conversão, a metanoia, a mudança de mente de Paulo foi aquele encontro com Cristo Jesus. Sim, ele vai dizer que não foi com palavras de persuasão humana, né, que o convenceu ou que ele estava convencendo. Ele aprendeu do próprio Cristo, ele aprendeu com o próprio Deus. Então ele está nos dizendo assim: você não tem força nem capacidade de se salvar, nem de salvar ninguém. Não, o ser humano em si só, ele não tem essa ajuda, ele não pode dar essa ajuda a outra pessoa. O que Paulo estava dizendo é que o homem sem Cristo nada podia fazer. Então tudo aquilo que ele quis passar foi o seguinte: filho de judeu puro, como eu já disse, doutor aos 15 anos de idade, mas nada disso valeria
se ele não tivesse tido um encontro realmente com Cristo. Apesar do rigor religioso, Sim. né? Do zelo religioso, mas sem Cristo, de nada adiantaria. Não. Então a conversão dele dá-se encontro dizendo o seguinte: eu ouvi uma voz, uma grande luz, depois a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a conversão de Paulo, porque muitas vezes o que a gente pode passar para os nossos alunos? Não é que o discurso não seja importante, mas tem gente que tem belos discursos e não convence. Eu já conheci pessoas que odiavam o evangelho, odiavam cristãos. Cristãos tentavam falar para ele tratava de maneira hostil, mas por uma experiência pessoal simples na vida dele, há testemunhos gloriosos. Eu conheço pessoas que diziam: meu Deus é o dinheiro, eu não acredito em Deus, não acredito em nada espiritual, mas de repente teve uma doença na vida dele ou de um familiar, daqui a pouco está clamando a Deus e Deus responde, e o milagre é tão extraordinário que está aceitando Jesus. Então existe a questão do discurso e o Espírito Santo convencendo, mas existe a experiência pessoal. Deus trabalha na sua multiforme graça. Eu tenho um amigo em particular que ele diz assim: o evangelho se resume em 4 letras: vida. Eu posso ser ter uma boa oratória, posso ser professor, posso ter várias formações, mas isso sem vida com Cristo, eu posso estar abençoando a vida de outras pessoas e de uma certa forma não sendo abençoado. Quando a vida ela fala mais alto, você vai ver que Paulo, quando não podia chegar até um enfermo, ele dizia: leva meu lenço. E o lenço de Paulo resolvia. Não que a gente vá fazer disso um ritual para a nossa vida, mas a vida é tão importante, uma vida com Deus, de dependência com Deus, que até os seus bens, aquilo que você tem, sua roupa, sua casa, sua família, seus filhos, seus animais, todos estão debaixo dessa potente mão de Cristo. Exatamente. Então esse terceiro tópico ele é glorioso quando fala do nosso testemunho pessoal. O eu antes de Cristo, como eu encontrei a Cristo, e o meu depois de Cristo. Então, a própria história ela é marcada antes e depois de Cristo, a história da humanidade. E a nossa história também individual deve também ser esse testemunho pessoal antes de Cristo, depois de Cristo. Então, para nós já partirmos para o final, aí na parte da conclusão, mas antes, só querendo anunciar, antes de nós terminarmos aqui nos nossos comentários, da nossa conferência de ciência de EBD, você está vendo aí o nosso cartaz, nos dias 19 e 20 de setembro deste ano, nós estaremos com a nossa conferência de Escola Bíblica Dominical aqui na cidade de Campina Grande, no Templo Central da Assembleia de Deus, e você é o nosso convidado especial. Faça a sua inscrição através do QR Code que tem aí também na tela, e você vai pagar apenas um valor simbólico de R$30. Tem acesso aí à apostila digital, se você pagar 40, a apostila impressa. E estará conosco, permitindo Deus, o pastor Jardim Cruz, lá do Rio de Janeiro. Ele que é conselheiro tutelar, ele que é defensor da família, defende a infância e a juventude, palestra para jovem, comentarista das revistas da Escola Dominical. Então, um homem gabaritado, conselheiro tutelar, estará falando aqui sobre cosmovisão cristã. A transformação, exatamente isso, essa mudança de mente, essa conversão, através da Bíblia Sagrada, através do ensino, através da Escola Dominical, porque estaremos aí no dia 20 de setembro, permitindo Deus, comemorando o Dia Nacional de Escola Bíblica Dominical no ano de 2026. Também estará palestrando o evangelista Gastone Alves, ali de Abreu e Lima, ele que tem um ministério profícuo e prepara professores e professores do Departamento Infanto Juvenil. O pastor Dari Ferreira, pastor presidente da Comead CGPB, ele também estará falando a pastores, a importância da Escola Dominical para pastores. Então nós temos toda uma programação especial. Se você escanear esse QR Code, você é levado para a programação e para a página da inscrição. Então não perca tempo, se inscreva e convide. Você que é líder, convide seus liderados. Você que é pastor, convide os líderes da Escola Dominical, os vocacionados. Pague, irmãos, invista naquele que ama o ensino. É um custo baixíssimo, então invista no ensino. Muito bem, irmão Israel, já partindo para o final, a conclusão da nossa lição afirma que a prisão não silenciou Paulo, tornou-se um púlpito providencial aquela prisão. Então, para fecharmos com chave de ouro o nosso programa de hoje, qual é a grande lição de vida de exemplo, de coragem, resiliência de Paulo diante da multidão? Que lição é essa deixada para nós cristãos diante de perseguição, ainda que sutil? Tem gente que diz que no Brasil não tem perseguição, mas sutil, por causa da fé. A gente pode resumir de uma maneira simples, mas não simplória. A gente pode dizer que, independente da circunstância, não pare. Né? Há um hino de um cantor que ele diz: se não der para orar, não ore. Eu quero te dizer que se não der para orar, ore. Ore sentado, ore deitado, ore de joelho, ore no carro, ore lavando louça, ore lavando o carro, ore estudando, a qualquer momento ore. Não pare de orar em meio às circunstâncias. Paulo está nos mostrando com a sua vida que em naufrágio, que em perseguição, que em açoite, que em masmorra, que algemado, ele não titubeou. Ele até mesmo, né, escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, me traz os pergaminhos
né, que me traz também uma capa, porque ele estava na masmorra, era frio, mas ele pede os pergaminhos porque ele achava muito importante. Todo mundo abandonou Paulo, ó, porque a gente tem uma carreira assim, quando estamos em alta, todo mundo nos abraça, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer estar perto, mas isso são momentos, e o único que não vai nos abandonar é Cristo, porque em momentos ruins ele estará lá com você. Então não desista, mostre para o seu aluno que em meio à situação adversa, Cristo sempre estará presente. E a palavra-chave da nossa lição, repito, é coragem. Então Paulo, ele lançou já fora, já bastante experiente, ele lançou fora o medo, a autopiedade. Eu sou coitadinho, a ira, ele poderia ter se irado, mas Paulo, com autocontrole, domínio próprio, dado pelo Espírito Santo, ele aproveita aquele púlpito da corte, fala para autoridades, fala para judeus. Então essa é a grande lição, como nosso irmão Israel falou, aproveite as oportunidades, não tenha medo e nem vergonha de pregar o evangelho. Eu conheço jovens cristãos que ao adentrarem na universidade, começaram a se esconder lá dentro da universidade. É o 00 crente, é o crente secreto, não queria mostrar que era crente. É claro que de fato a gente não vai atrapalhar a aula de um professor para o professor precisa pregar o evangelho, mas primeiro, como falei, com a vida, mas também depois nas oportunidades com palavras. Deus vai dar oportunidade. Ore, Senhor, me dá coragem, ousadia e oportunidade para pregar o evangelho em ambientes hostis ao evangelho, que muitas vezes há uma proibição de pregação do evangelho. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos, mas nós temos muitas informações nessa lição e você tem alguma obra para indicar aos nossos professores? Ô meu irmão, eu estou fazendo leitura, né, dentro do tempo permitido, são tantos assuntos, mas eu estou aqui em mãos. Eu vou botar aqui na câmera para você dar uma olhadinha. O Tabernáculo e a Igreja, né? É publicado pela nossa CPAD. Ótimo. Né? Do nosso irmão Abraão de Almeida. Né? Um livro que vai te explicar da entrada até o último utensílio do tabernáculo. Você Muito pode bom. trazer como subsídio para explicar como era o tabernáculo no Velho Testamento. E ainda aplicado à igreja, né? Qual o simbolismo de cada elemento para a igreja. Muito Isso. bom, muito bom, muito bem. Então, irmãos, quero agradecer mais uma vez aqueles que acompanharam até o final. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, participe da nossa conferência. E agora nós vamos ser abençoados com oração pelo nosso irmão Israel. Mas eu quero agradecer aí a sua participação, você como coordenador bastante ocupado, viu correndo do trabalho. Deus abençoe sua vida e teremos outras oportunidades de estarmos aqui. Pode se despedir, orar e assim está encerrado o nosso comentário de hoje. Amém, glória a Deus. Deixa eu dizer a você, às vezes a gente tem uma crença, né, de que o trabalho não está sendo feito, e eu estou no estúdio aqui e estou vendo, e a gente deveria valorizar muito o que a gente tem em mão. Né? A gente tem visto que a coordenação tem trabalhado muito, feito vários eventos, estudos, né, capacitação. Vocês às vezes são até questionados, né, pelo que estão fazendo, mas assim, a gente só pode questionar aquilo que a gente faz. É verdade. Né, aquilo que a gente está provando. Então, talvez você não saiba, às vezes até eu mesmo, coordenador, não tenho a dimensão do que está proposto e disposto para nós. Né? Então a gente não perca essa oportunidade de participar desse curso. São homens, como disse o evangelista Jails, capacitadíssimos na área que vão falar, e a gente não pode perder a oportunidade de estar aprendendo. Deixa eu orar pela tua vida e pela minha também, do irmão Jails e do nosso Levi Almeida, aqui é o homem que deixa a voz da gente bonita aqui. Amém. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade ímpar. E saber como é difícil, Senhor Deus. Não é fácil conduzir, não é fácil ser um Paulo, não é fácil, Pai, em meio a tantas adversidades, em meio a tantos questionamentos, ficar de pé e calado. Mas o Teu Espírito tem nos guardado, o Teu Espírito tem nos capacitado, tem nos aliviado, Senhor Deus, de tantas tensões, de tantas acusações falsas. Assim, Paulo também foi acusado daquilo que não estava fazendo. Mas eu quero colocar, Pai, a direção dessa coordenação geral em Tuas mãos, Pai. Coloca Jailton em Tuas mãos, coloca Davidson em Tuas mãos, coloca Tiago Rosas em Tuas mãos, Senhor Deus. Coloca todos nós que estamos como coordenadores de área também em Tuas mãos. Nós te apresentamos a nossa igreja em Campina Grande, nossos professores, superintendentes, secretários, Senhor Deus. Nos ajude a conduzir essa obra, Pai, com perfeição da Tua parte, porque nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito e tem aberto caminhos para abençoar a Tua igreja em Campina Grande. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, neste momento tão especial, quero convidá-los para participar conosco nos próximos dias 19 e 20 de setembro da nossa grande conferência da Escola Bíblica Dominical, EBD. É importante que todos os líderes, todos os professores, os obreiros, dirigentes das congregações, liderança em geral, e vocacionado também para o ensino e aprendizado da Palavra de Deus, estejam participando desta conferência.
faça a sua inscrição e participe conosco aqui no Tempo Central da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Campina Grande, no estado da Paraíba. Louvamos ao Senhor pelo esforço, pela dedicação da coordenação geral, das coordenações diárias dos professores para a realização deste evento. Não perca a palavra de Deus em Provérbios capítulo 9 e o verso 9 diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então está aí uma oportunidade de nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus pelo seu empenho, pelo seu esforço e será de bênção para você e para o seu ministério, para a sua liderança. Um grande abraço a todos, em união, comunhão, oração e evangelização.